Vamos orar por ela, meus irmãos. Roxane, please. Irmão, por favor. Amém. Oremos ao Senhor para que Deus possa usar a tua serva nessa noite. Amado Deus e soberano Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está a tua filha, Senhor, amada tua serva. Use ela uma vez mais na tua presença, debaixo da tua graça, da tua unção, do teu Espírito Santo, que ela possa ser direcionada por ti, Pai. Que cada palavra que saia da boca dela seja um instrumento para nossas vidas, Senhor, amado, direcionado pelo teu Espírito Santo. Pai, nessa noite fala conosco, fala em cada coração aquilo que nós necessitamos de ouvir, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que tudo seja feito para a glória e honra do teu santo nome, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Sim. É prazer estar aqui. Sim. All right. As mentioned, my name is Roxanne Riley. Como mencionado, meu nome é Roxane Riley. So I'm part of a team of 14 persons from Trinidad and Tobago. Eu sou parte do time de missionários de Trinidad e Tobago. I've had the privilege of serving as the coordinator for this particular trip. E eu tenho o privilégio de servir a Deus como coordenador dessa viagem missionária. Coordenadora. And it has been a pleasure for all of us thus far since we've been here since last Thursday. E tem sido um prazer nós estarmos aqui desde a última quinta-feira. You all, the persons we have encountered so far in Brazil, have been very welcoming to the team, very receptive to us. Desde que nós chegamos, todos vocês, a igreja de Santana, não é nós que temos recebido eles em várias congregações, têm sido muito receptivos e calorosos com eles. Yeah, very friendly, muito amigáveis, very warm, muito acalorados. And they have fed us well. E eles têm se sentido muito bem. Amen, amen. And two of the persons that have been particularly friendly to us, Rafael and Silvania. Pessoas que têm sido particularmente agradáveis conosco, Rafael e Silvana. Much a pleasure to have met them. Muito prazer estar com eles. Amen. Just a little bit about Trinidad and Tobago. As Rafael had mentioned, the country is a country in the Caribbean. Ela está falando, Trinidad e Tobago é um país do Caribe. It comprises two islands. Ele é composto de duas ilhas. Yeah, one Trinidad, it's the bigger island, and Tobago is the smaller island. Trinidad é uma grande ilha e Tobago é uma ilha menor, pequena ilha. And we have a population of 1.3 million people. E a população total do país é de 1.3 milhões de pessoas. So compared to Brazil, we have quite a little number of people. Então, comparado ao Brasil, é muito pequeno. O Brasil tem 200 e poucos milhões de brasileiros. Brazil is a giant country. Yes, o Brasil é um país gigante. Trinidad is a small country. Trinidad é um país pequeno. But it doesn't matter. God is using persons from both Trinidad and Brazil. Mas não importa, Deus usa pessoas de Trinidad e do Brasil. Amen. Amen. And it has been such a pleasure worshiping with you all in the different churches. E tem sido um grande prazer adorar a Deus com vocês em diferentes igrejas e congregações. Being on this trip reminds me and some of us, the rest of us on our team, estar nesta viagem nos faz a mim e ao resto do meu time that God is really worthy and He is glorified all throughout the earth. Isso nos faz lembrar que Deus ele é dono de toda a glória e ele é glorificado através de toda a terra. Amen. His name is worthy to be praised all over the earth. Em toda a terra o seu nome é adorado e glorificado. Hallelujah. Let Him be glorified everywhere. Deus, onde você estiver. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says every tribe and tongue will worship Him in heaven. A Bíblia diz que toda boca Hallelujah. adora a Deus, glorifica a Deus. And we are worshiping Him right now on the earth.
E nós adoramos a Deus em toda a terra. Estamos aqui adorando a Deus. His name is worthy to Seu be nome é praised. valoroso para ser adorado. Hallelujah. Aleluia, Praise adore, the Lord. adore, Praise adore the a Deus, Lord. adore a Deus, glorifica a Ele, porque Ele está Hallelujah. aqui nesta noite, aleluia. Praise the Lord. Aleluia, adore a Deus. Amen. Amen. Tonight it is my privilege to share with you a message that I believe God would have me to share tonight. Hoje é um privilégio ela ser o canal de bênção que vai ser usada por Deus. Deus vai dividir conosco, falar conosco. And I pray that it would be a message of encouragement to you, E a minha oração, meu desejo é que essa seja uma palavra de encorajamento a você. even as we all walked together in trying to follow Christ Nós todos estamos andando e caminhando para seguindo a Jesus and growing our faith in Him. E crescendo em fé com Ele. Amen. Amen. All right. I'll just say a short prayer before I begin. Ok. Ela vai fazer uma pequena oração antes dela iniciar e nós nos assentamos. Amen. Lord God, I thank you, O God, for this opportunity. Deus, poderoso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Father, I thank you for the people of this church. Eu te agradeço pelas pessoas desta igreja. Lord God, you know their circumstances. Deus, você sabe as circunstâncias. You know, God, the different things that they are trusting you for. Você sabe as diferentes coisas que eles estão confiando a ti, Senhor. You know, God, the different trials that they are experiencing. Você sabe as diferentes lutas que eles estão experimentando. God, you know all about them. O Senhor sabe tudo sobre eles. And Father, you love them. E o Senhor os ama, Deus. Tonight, oh God, I pray in the name of E nesta Jesus noite eu oro em nome do Senhor Jesus, that your name would be glorified. para que o seu nome seja glorificado. That, oh God, your word would encourage hearts. Deus nos dá uma palavra de encorajamento aos corações. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Por favor, pode se sentar, meus irmãos. Amen. So the title of the message tonight is Do Not Worry, Trust God. O tema da mensagem nesta noite é: não se preocupe, confie em Deus. And the main passage that we'd be using would be Philippians 4:6-7. A passagem que nós usaremos como base é Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. And we would also be focusing on a passage from Matthew chapter 6 a little later on. E depois, mais tarde, nós também vamos olhar um pouquinho uma passagem em Filipenses, capítulo 6. So at this time, I just read the passage in Philippians Ok? Nós vamos ler essa passagem. 4:6-7. A passagem do capítulo 4 do versículo de Filipenses, versículos 6 e 7. Do not be anxious about anything, Não andeis ansiosos por coisa alguma, but in every situation, mas em tudo, by prayer and petition, pela oração e súplicas, with thanksgiving, e com ações de graça, present your requests to God, apresente seus pedidos a Deus. and the peace of God, E a paz de Deus, which transcends all understanding, que excede todo entendimento, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amen. Amen. Now, this passage was written by the Apostle Paul. Esta passagem foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paul would have written the entire book of Philippians. Paulo estava escrevendo para o povo de Filipenses. And in it, he delivered a number of instructions from God to believers. E ele estava entregando um número de mensagens de Deus para os crentes. And at the time of writing the book of Philippians, Paul was in prison in Rome. No tempo que Paulo escreveu as prisões, escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na prisão em Roma. Em Roma. He was actually under house arrest, so his movement was limited. Okay. Ele estava preso numa casa, então seus movimentos estavam limitados. He was likely in prison for teaching about Jesus Christ. Ele estava preso, provavelmente porque estava pregando sobre Jesus. And his case was coming up soon.
e ok. O seu julgamento provavelmente viria em breve. Now, the Apostle Paul expected to be released, but it was possible that he could have faced death also. A esperança de Paulo é que ele fosse solto, mas provavelmente ele poderia ser morto. Através do julgamento, não é a sentença. So I'm mentioning all these things so we would have an appreciation of the context within which Paul wrote this passage. Então, ela descreveu esses detalhes para que nós possamos ter um contexto do que acontecia com Paulo enquanto ele escrevia esta carta. Paul would have also experienced many other trials in his life. Paulo já tinha experimentado muitas outras prisões na sua vida. He was imprisoned a few times. Ele foi preso algumas vezes. He suffered beatings, Ele sofreu algumas quedas. hunger and thirst, Fome e sede, muitas coisas aconteceram na sua vida. and shipwrecks, E naufrágios. among other things. E além de muitas outras coisas. Então, Paulo ele tinha sofrido muitas coisas na sua vida, além dessa prisão. So we can think that Paul was a good candidate for someone who would worry. Yes. Então, nós podemos observar que Paulo ele era um bom candidato a ser um guerreiro, a ser um lutador por tantas coisas que tinham acontecido na sua vida. Yet, in spite of all these things, Paul encouraged the believers not to worry. Apesar de todas essas coisas, Paulo encorajava os crentes a não serem guerreiros, a não serem lutadores. So let us appreciate what exactly does it mean to worry. Então, vamos então verificar o que significa estar preocupado com essas lutas, com essas provas. To worry means to be full of anxiety or uneasiness of mind. Preocupação ou estar preocupado, como o apóstolo Paulo estava encorajando a não estar, ele significa estar ansioso, significa estar com expectativa sobre algo. And this is concerning something that is in the future or something that we are uncertain about. Então, isto é uma preocupação com algo que virá no futuro ou algo que ainda é incerto. Something that is unknown. Alguma coisa que nós não sabemos. Isto é preocupação. Another definition of worrying Outra definição de preocupação is that it is to torment oneself with disturbing thoughts. Quando a nossa mente ela fica disturbiada com pensamentos preocupantes. When we worry, we think about everything that could go wrong. Quando nós estamos preocupados, nós pensamos sobre tudo que pode dar errado. We think over and over and over about our problems. Nós pensamos e pensamos e pensamos sobre os problemas, sobre as dificuldades. And when we worry, we focus on our problems and not on God and His ability to deal with our problems. Então, quando nós estamos preocupados, nós focamos intensamente nos nossos problemas e nas preocupações, e não no que Deus pode fazer sobre tudo isso. And God is not pleased when we worry, E Deus, ele não se agrada quando nós estamos preocupados, because it demonstrates a lack of trust or faith in Him. porque isso demonstra um buraco ou uma falta de fé e confiança nele. Therefore, the emphasis of this message is that we should not worry, but trust God. Então, o foco dessa mensagem é que nós não devemos nos preocupar, mas confiar em Deus. Amen. 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 So looking at our passage, we would consider our first point, the first thing that we can learn from this passage. Então, vamos olhar para esta passagem de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A primeira coisa que nós podemos olhar nela. In verse 6, Paul is saying to do not worry about anything. No versículo 6, Paulo diz para que não nos preocupemos ou andemos ansiosos sobre coisa alguma. And the first time I really understood this passage, it was very interesting to me. E a primeira coisa que ela observa nessa passagem é muito interessante para ela, Because here is it that God, through Paul, is saying that we should not worry about anything at all, no situation. é que Deus está dizendo através de Paulo
é que não devemos nos preocupar sobre coisa alguma, sobre nada. Não devemos andar ansiosos. No exceptions. Não existem exceções. And to me, I found that so interesting because it seemed so impossible. E para ela isso é interessante porque isso parece tão impossível. Como assim não se preocupar com nada? Não existe exceção. Como assim? Algo vai sempre nos preocupar. E é isso. Isso é interessante. But then God would not tell us to do something that we cannot do. Mas quando Deus nos diz para fazer algo, nós não podemos não fazer. Nós temos que fazer. Amen. In Him, it is possible. Amém? Nele é possível. Amen. So the fact of the matter is, God expects us to worry about nothing. Então, o ponto aqui é que Deus espera que nós não nos preocupemos com nada. And that doesn't mean we don't think about our issues and try to make plans and so on. Isso não significa que nós não devemos nos programar, nos planejar. Nós não devemos pensar nos problemas, mas não devemos deixar de programar, de planejar. But as mentioned before, it means that we shouldn't torment our minds with thoughts of all that could go wrong. Mas, como ela mencionou antes, significa que nós não devemos deixar a nossa mente ficar atormentada com pensamentos ruins e maus sobre o que virá. With fears about the future Preocupados com o futuro and being full of anxiety e cheios de ansiedade com and o que virá. uneasiness of mind. Com a nossa mente cheia, completa. Amém? Com a preocupação. Amen. So as mentioned before, in Paul's experience, he would have had quite a number of opportunities to worry. Então, como ela mencionou já antes, Paulo teve muitas oportunidades de ficar preocupado. Yet he was encouraging the believers not to worry. Mas ele estava encorajando os crentes a não se preocuparem. Aquele que estava na prisão estava dizendo, não se preocupem. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we have the ability to control our thoughts nós temos a habilidade de controlar os nossos pensamentos. and our responses to different situations. E nós respondemos a diferentes situações. We can choose to respond how God wants us to, Nós temos o poder de escolher pensar como Deus quer que nós façamos, or we can choose to respond how we want to, ou nós podemos escolher pensar como nós queremos, or how we feel that we should respond. ou como nós sentimos que devemos responder ou pensar. We have the responsibility to choose how we think about situations. Nós temos a responsabilidade de escolher como pensar em todas e cada situações. We can choose to worry, Nós podemos escolher preocupação, or we can choose not to worry and trust God. ou nós podemos escolher não se preocupar e confiar em Deus. For instance, in our ministries, Por exemplo, os ministros, we may worry about where the resources coming from, or the people to help in certain situations, with certain things. então os ministros, por exemplo, se preocupam da onde virão os recursos, da onde virão o suporte necessário para que as coisas aconteçam. In our personal lives, we may worry about where am I going to get money to do this particular thing? Na nossa vida também, por exemplo, nós podemos estar preocupados, como que eu vou fazer para poder, eu vou dar aqui um exemplo nosso, né? Para poder pagar as minhas contas, como é que eu vou poder fazer o que eu tenho que fazer, de onde virão os nossos recursos. And that's a common thing. Sometimes we wonder where are we going to get what we need for certain things. Então essas são coisas que muitas vezes pegam a nossa vida, são coisas que nós precisamos. Verdade? Verdade? É verdade? See? Also, we may look at our families and we have issues in our families, and this can be playing on our minds over and over and over. Também nós podemos ter problemas nas nossas famílias, problemas familiares, e isso pode nos trazer preocupações e problemas, e nós pensando sobre isso cada vez mais. Problems with our family members, with our children, in our marriages. Problemas entre casais, problema com os filhos, problema com os pais. And it can play on our minds E isso pode afetar in a negative way. o nosso pensamento de uma forma negativa, porque nós estamos preocupados. In all these types of situations, Todos esses tipos de situações que nós mencionamos, God assures us that He is aware of it,
Deus ele nos mostra que Ele sabe de tudo isso. and that He is able to help us with it, E Ele é capaz de nos ajudar com cada uma delas. and He instructs us not to worry, E Ele nos instrui a não nos preocuparmos, but to trust Him. mas confiar nele. Amen. Amém? God says, in this passage, we see that God says, Nessa passagem que nós vemos, Deus diz, do not worry, but do something instead. não se preocupe, mas faça algo ao invés de se preocupar. So in verse 6, we see that instead of worrying, No versículo 6 nós vemos que ao invés de se preocupar, we should pray nós devemos orar and give God thanks. e dar ação de graças. Verse 6 says, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. No versículo 6 diz assim então, mas em tudo, em vez de estar ansioso, pelas orações e súplicas com todas ações de graças, apresenteis os seus pedidos a Deus. And you know, it's interesting here too. It's interesting. This statement is also interesting. Então, este tipo de método, ele é interessante. In the first instance, God was saying, do not worry about anything. It's a complete, a total, Então, every situation. Na primeira parte do versículo é interessante porque Deus diz para que nós não nos preocupemos com nada, nenhum tipo de situação. And in this second statement, we are hearing in every situation. So it's another extreme. In every situation, we are to pray. Então, na segunda parte, Deus faz um contraste. Ali nós não devemos nos preocupar com nada. Agora, na segunda parte, em todas as situações, nós devemos orar. So we're seeing two extremes. Então, dois extremos. We are to worry about nothing at all, Não nos preocuparmos com nada, but in everything that Mas- exists, mas all em problems, tudo que existe, em qualquer situação, we are to pray and trust nós God. devemos orar e acreditar em Deus. No exceptions. Sem exceções. So what does it mean to pray? Então, o que significa orar? To pray is to talk to God about our issues, Orar significa conversar com Deus, falar com Deus sobre os nossos problemas. we ask Him for His help, for His guidance, Nós pedimos a Ele ajuda a Ele, pedimos direção a Ele. and it's not just about talking, Não é apenas só sobre conversar, but it is also having faith that He can help us. mas é sobre também ter fé que Ele pode nos ajudar. And it's also listening to Him when He speaks to us, Então, nós precisamos ouvi-lo quando Ele falar conosco. when He gives us guidance Quando Ele nos concerning der what to do, direção para nos ajudar, where to go. para onde ir. So that is prayer in Isto this é oração, context. é falar e ouvir a direção. And supplication or petition, which is also in the passage. E súplicas e petições que também estão na passagem. This is basically praying deeply Isto é basicamente orar profundamente, with an emphasis on our dependence upon God. com ênfase na dependência de Deus. So it's praying with an understanding that we are truly dependent upon God for His help alone. Então, orar, suplicar, clamar é nós entendermos que nós estamos na inteira dependência de Deus para a honra e glória do nome dele. Amen? Amen. And we are seeing in this passage also that we are to give God thanks, E nós vemos nessa passagem também que nós devemos dar graças a Deus. to express gratitude to God for what He has done, for who He is, for what He is doing. Nós devemos expressar gratidão a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele faz na nossa vida. Amen. So looking at the Apostle Paul once again, Vamos olhar novamente, mais uma vez, para o que o apóstolo Paulo diz. we know that Paul was a man of prayer. Nós sabemos que Paulo era um homem de oração. He was the one who said in 1 Thessalonians 5:17 Ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, that we should pray without ceasing. que nós devemos agradecer em todas as situações And he was also a man that expressed gratitude to God. e expressar gratidão a Deus. He was grateful to God for
calling him from darkness into God's light. Paulo, ele diz que ele é grato a Deus por chamá-lo das trevas para a luz. And he was grateful for the call that God gave him for his life. E ele é grato a Deus pelo chamado que Deus fez à sua vida. And in 1 Thessalonians 5 verse 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Paul would have said, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Então, o versículo 18 do capítulo 5 de Tessalonicenses diz: dando graças a Deus em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, em vocês. He gave thanks to God despite his circumstances. Então, Paulo, ele agradece a Deus independente de qualquer circunstância da sua vida. And in a similar manner, E numa maneira similar, instead of worrying, ao invés de se preocupar, we are to pray and turn our minds from our problems, nós devemos orar e entregar as nossas preocupações a Deus. from ourselves, Deixar as preocupações fora de nós. from our inability to deal with our problems, Deixar confiar em Deus e não confiar nas nossas próprias habilidades, unto God. mas em Deus. We are to look up to him, Nós temos que olhar para Deus, not look at the issues, não olhar para os problemas, not look at other people, não olhar para as outras pessoas, not even look at ourselves, não olhar para até nós mesmos, but look unto him mas from olhar whence para cometh Deus. our help. E o que Ele pode fazer por nós na nossa vida. For he does promise that our help comes from him. Porque as suas promessas vão nos ajudar, Ele promete a nós. Brethren, God encourages us in this manner because he knows who he is. Sorry. God encourages us in this manner because he knows who he is. Deus nos encoraja dessa maneira porque Ele ama nós, porque Ele nos ama. He is omnipotent, Ele é onipotente, omnipresent. onipresente, He's all powerful. Ele é todo poderoso. And he is fully aware of that. E Ele está completamente And he ciente. wants us to come more and more into that understanding. E Ele está cada vez mais nos fazendo entender. In Ephesians 3:20, Em Efésios 3, capítulo 20, it says, diz: God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Deus é capaz de fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amen. Amen. There may be some situation or some task that we do not know how we are going to accomplish it. Pode haver algumas situações ou alguma coisa que nós não sabemos como lidar, como fazer. The task seems much greater than us. Algo talvez possa parecer muito maior do que nós, os And desafios we are da wondering, tarefa. how are we going to do this? E nós podemos pensar como faremos essa tarefa. In ourselves we cannot, E nós sabemos que nós não podemos. but in him we can. Mas nele nós podemos. In Psalms 46, 1-2, Em Salmos 46, versículo 1 e 2, we understand that God is our refuge and our strength, Deus diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa força. a very present help in times of trouble. Presente bem socorro nos problemas e na angústia. Therefore, we should not fear. Então nós não devemos sentir medo. He is our strength. Ele é a nossa força. At times, we feel that we have reached the end of our strength. Nos momentos que nós sentimos que a nossa força está se fugindo, And I've felt like that a number of times. e eu sinto isso muitas vezes, Where things get difficult, quando as coisas ficam difíceis, and I say to God, God, I cannot handle eu this. digo a Deus: Deus, eu não consigo lidar com isso. I feel like I have nothing else, Eu sinto às vezes que eu não To deal tenho with mais this força again. nenhuma, eu não consigo mais lidar and I com don't isso. know how I'm going to deal with it. E como é que eu vou lidar com isso? Eu digo a Deus. But in circumstances like those, Mas em circunstâncias como essa que eu não tenho God mais has o que fazer, proven to me Deus prova a mim that His word is indeed true. que eu preciso He confiar does nele. come through as my strength. Então Ele vem e me fortalece. And He does, and He will come through for you as your E Ele strength. vai fazer através In para similar você também, na sua circumstances. circunstância, a vontade dele. Therefore, we should not worry. Então, por isso, nós But não trust him. devemos nos preocupar, mas confiar nele. Another thing, at times,
Another thing, at times we feel that we may be waiting very long E outra coisa é que algumas vezes nós sentimos que nós estamos esperando há muito tempo for a problem to be solved. para que um problema seja resolvido. We've been praying long for it, Nós estamos orando há muito tempo, sometimes weeks, algumas vezes semanas, sometimes months, algumas vezes meses, sometimes years, algumas vezes até anos. and we are not seeing what we are praying for E nós- come to pass. E nós não estamos vendo a resposta sobre aquilo que nós estamos orando. Anybody ever experienced something like Alguém that? tem experimenta isso? Alguém já talvez esteja agora sure ou we já all aconteceu na sua have. vida? I have also. Eu também experimento esse tipo de And it coisa. could be really hard E isso pode ser muito difícil. waiting Esperar and waiting e esperar and waiting. e esperar. And sometimes you're tempted to give up hope. E algumas vezes nós até começamos a perder a esperança. But God in His wisdom allows us to go through certain things. Mas a sabedoria de Deus nos faz entender algumas coisas. And He knows the length of time that we should go through it for His purposes. Ele sabe o tempo que nós devemos esperar para o propósito dele. What He requires of us O que ele is pede to de nós continue to trust é que Him, nós continuemos to not give up esperando. hope, Não desistamos. to understand that His ways and His thoughts are higher than ours, Para que nós entendamos que os seus pensamentos and são that we maiores should que os continue nossos. trusting Him, Continue and not confiando worrying, nele. Continue não se but having preocupando. faith Mas tenha fé that He will come through que ele vai in através His disso perfect timing. para no seu propósito, no seu tempo. He knows why He allows certain Ele things. sabe que nós estamos preocupados com He algumas wants us coisas, to grow in Him. mas é para glorificá-lo. He wants us to understand Him more and more. Ele quer que nós o entendemos So mais at e times mais. we would go through trials, Então confiemos em Deus. and times we would have to wait. E no tempo que nós devemos esperar. But He does promise that those that wait upon the Lord Mas as promessas dele se cumprirão e o nome shall dele, renew their strength. ele nos dará força. They shall mount up with wings as eagles. Nós voaremos como They as, shall como run as and not be águias. weary. Nós não podemos, não They precisamos shall walk preocupar. and not faint. Não deixa a preocupação de retirar a sua fé. God promises to give us the grace that we need Deus, ele promete que nos daria todas to go estaria through the todas- as nossas situations. necessidades, estaria conosco em todas as situações. Sometimes we do not want grace. Algumas vezes nós não sentimos essa graça. We just want the situation to end. Nós queremos apenas ver a situação terminar. But once again, God in His wisdom knows why. Mas uma vez mais, a sabedoria de Deus nos ensina And por we quê. are just to trust Him. Nós temos apenas que confiar nele. He promises that His strength is made perfect in our weakness. As suas promessas são perfeitas, são agradáveis e ele está no controle das coisas. And that His grace is sufficient for us. E a sua graça é suficiente para nós. Hallelujah. Praise the Lord. Adore a Deus. Hallelujah. Glorifica a Deus. Praise you, Sua Lord. graça é suficiente a nós. Hallelujah. A sua graça é suficiente a nós, meus Praise you, irmãos. Lord. Praise you, Lord. Aleluia. Deus Thank está you for your falando grace, oh conosco nesta God. noite, falando sobre as suas Hallelujah. preocupações. Thank you for your grace. Ah, meu irmão, aleluia. Thank you for your Sinta strength, a oh palavra God. de Deus entrando no seu Hallelujah. coração. Praise the Lord. Aleluia, aleluia. Praise the Deus é Lord. maravilhoso. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia, bendito seja o Hallelujah. Senhor nosso Deus. Brothers and sisters, from our Irmãos e irmãs, passage, nesta passagem, meus irmãos e irmãs, we are also encouraged to give God thanks. nós somos encorajados por Deus. In spite of our circumstances, Apesar das nossas circunstâncias, there's always something to give God thanks for. sempre há algo para darmos glória a Deus. Even in the midst of the circumstance, Até mesmo no meio das circunstâncias, we can see something to give God thanks nós for. podemos ver alguma coisa para agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus por alguma coisa. Amen? Amém? Amen. Amen. And you know, it's interesting, sometimes God would deliver us from a situation, É interessante que algumas vezes Deus vai nos libertar de algumas situações, de algumas coisas. and instead of spending time to reflect and to give Him thanks, E em vez de nós darmos algum tempo para refletir sobre as situações que Deus nos tirou e dar a Ele graças, we may be tempted to start worrying about the next problem. nós já começamos a nos preocupar com a próxima dificuldade, a próxima situação. Is that true? É verdade isso? See,
It is true. É verdade. But we need to pause and really give God thanks. Mas nós devemos dar uma pausa, depois que nós saímos de uma situação difícil que Deus nos tirou, e agradecer a Deus. Even for the fact of life, that we are alive. Até mesmo pelo fato de nós estarmos vivos, nós devemos dar graças. Yes, yes, there are problems, Sim, há problemas, but we have life. mas nós temos vida. And God has purpose for us. E Deus tem um propósito para nós. And we know God, which is something that is great to give God thanks for. E nós conhecemos a Deus, e nós temos coisas grandes para poder dar graças a Ele e agradecer a Ele. Amém? Amen. Amém. Amen. And we continue on our passage. Continuando olhando esta passagem do versículo 6 e 7 de capítulo 4 de Efésios, We see that if we are obedient to this instruction, nós vemos que a obediência para a essa instrução, to not worry, but to pray and give God thanks, não se preocupar, mas orar e dar graças a Deus, something will happen. com isso alguma coisa vai acontecer. In verse 7 we see, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No versículo 7 nós vemos então o resultado disso, dessa obediência, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. When we make that decision to trust God and not worry, Quando nós fazemos essa decisão de confiar em Deus e não se preocupar, we experience His peace. nós experimentamos a sua paz. And His peace E a sua paz, is that sense of calmness, ela nos traz um senso de calma, even in the midst of the circumstances. até mesmo no meio das situações, não é, difíceis. The circumstances may be continuing, As situações talvez podem continuar difíceis, but our minds are at rest. mas a nossa mente vai descansar. We have a quiet assurance in our hearts Nós temos nosso coração vai se acalmar, that God is in control of the situation porque Deus está no controle da situação and that He will help us. e Ele vai nos ajudar. Amen. In Isaiah 26:3, E em Isaías, versículo 26, capítulo 26, versículo 3, it tells us that God will keep us in perfect peace, diz que Deus vai nos manter em perfeita paz. whose mind is stayed on Him. Ah, Whose mind is stayed on Him, e a sua mente vai nos manter, mantendo a nossa mente nele, because they trust in Him. porque nós confiamos nele. God promises us His peace, Deus nos promete a sua paz, but this is available when we obey Him mas isso está disponível quando nós obedecemos a Ele, by not worrying, não se preocupando, but by trusting mas Him. dando graças e confiando nele. Amen. Amém? Just a personal testimony I will give. Eu quero dar um testemunho pessoal meu. Many years ago, I used to worry quite a lot. Muitos anos atrás eu costumava me preocupar muito, Sometimes to the point where my mind felt tired, até o ponto de que eu sentia minha mente sobrecarregada e cansada. just going over the issues and thinking of everything that can go wrong. Muitos problemas que eu pensava que poderiam, muitas coisas que poderiam dar errado, e eu ficava pensando nisso. But I came across this passage and started to meditate on it. Mas eu olhei essa passagem e comecei a meditar sobre ela. And I really realized what it was saying. E eu realmente comecei a entender o que essa passagem estava dizendo. And when I started to believe it Então, quando eu comecei a acreditar nisso que estava and sendo follow falado, it, e seguir esta direção, I learned what that peace that God was talking about is. então eu vi que era sobre isso que a paz de Deus estava falando, estava vindo sobre a minha vida. And it's really a nice feeling Então é um pensamento, é um sentimento muito bom. when your mind isn't going over and over and, as they say, maybe tormenting yourself. Quando a nossa mente, ela pensa e pensa e pensa, mas ela vai se atormentar em si. Mas quando nós estamos em Deus, nós vamos ter paz. But you have that peace in your hearts and in your minds. Mas, apesar de estarmos pensando sobre muitas coisas, nós temos paz no coração e na mente.
as you trust in Him. quando nós confiamos em Deus. How many of you all know what I'm talking about? Quantos de vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando nesta noite? That great peace of God that passeth all understanding. A paz de Deus excede todo entendimento. Hallelujah. And it's such a good thing that we can experience this E esta é uma coisa maravilhosa, porque nós podemos experimentar isto in the midst of our situations. em qualquer situação. Amen. Amém. So I just want to end tonight Então eu quero ir encaminhando para o final nesta noite, by mentioning a few of the reasons we should not worry. mencionando algumas das coisas que nós não devemos nos preocupar. And this comes from the passage Matthew chapter 6. E isso que eu vou mencionar agora sobre o que nós não devemos nos preocupar encontra-se em Mateus capítulo 6, Verses 25 to 34. do versículo 25 ao 34. So this passage was one that in which Jesus was speaking to his disciples, Então esta é uma passagem que Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, ao Sermão da Montanha, não é? and he was telling them, do not worry about what you shall eat or what you shall wear, Então Jesus estava falando a eles que eles não deveriam se preocupar sobre o que eles deveriam, sobre o que eles comeriam ou o que eles vestiriam. and he used some examples from nature. E ele usou alguns exemplos retirados da natureza. He said, look at the birds, they do not work, they do not store away food, Jesus disse, olhe para os animais, eles não trabalham, mas eles comem e estão vestidos. yet God ensures that they are well fed. E Deus, não é, dá a eles a comida e dá a eles o alimento. Are we familiar with that passage? Alguém está familiarizado com essa parte? Nós sabemos, Mateus capítulo 6, o Sermão da Montanha. Alguém está familiarizado? Sim. He also said, look at the lilies of the field. Jesus também disse, olhe, não é, para os lírios do vale. They are beautifully clothed, Eles estão vestidos maravilhosamente, lindos. yet they do not work also. E eles também não trabalham. And what this teaches us is that God will take care of our needs. Isso nos ensina que Deus, ele se preocupa e ele está olhando para as nossas necessidades. Therefore, we should not worry. Então nós não devemos nos preocupar. If God takes care of animals and flowers, Se Deus cuida dos animais e das flores, will He not take care of us? Ele não vai cuidar de nós? Are we not worth much more than those? Nós somos muito mais preciosos do que eles. Yes? Amen. Amém. Man is indeed worth much more than the animals and the flowers. Os homens, a humanidade, valem muito mais do que os animais e as flores e a natureza. We know too that God knows our needs. He is aware of our needs. Então nós sabemos que Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele está ciente das nossas necessidades. In Matthew 6:8 it says, Em Mateus 32 diz, em Mateus 6:8 diz, Your Father knoweth what things you need of before you ask Him. O seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. God is our heavenly Father. Deus é o Deus poderoso dos céus. And like a good Father, Nosso bom Pai, He will provide for our needs. Ele irá prover sobre as nossas necessidades. Yes? Yes. Are there fathers here? Existem pais aqui? I'm sure you all go out of your way to ensure that your children's needs are Eu provided. tenho certeza que você vai prover as necessidades do seu filho. Yes? Sim. And God is greater than us. E Deus é muito maior do que nós. And He will ensure that the needs of His children are provided for. E Ele irá também prover, temos certeza que Ele irá prover para as suas crianças também, que somos nós. Amen. And lastly, worrying does not change the situation. E por último, preocupação não vai mudar as situações. In Matthew 6:27, Em Mateus, versículo 27, Jesus told His disciples, Jesus disse aos discípulos, can any of you, by worrying, add a single hour to your life or cubits to your stature? quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Worrying doesn't help. Worrying doesn't change anything. A preocupação não ajuda, a preocupação não vai mudar nada.
The only thing that it does is that it makes us less able to deal with our situations. A única coisa que a preocupação vai fazer é nos tornar menos capazes de lidar com as situações. It deprives us of the peace that God wants us to have. E a paz que Deus quer que nós tenhamos. And at times, worrying can actually lead to physical problems or mental problems. As preocupações mentais podem até mesmo levar-nos a ter problemas na saúde física. Pode se tornar em problemas físicos. We understand this. Nós entendemos isso? Vocês sabem disso? Que isso pode se tornar no nosso corpo? That is why it is emphasized that we should not worry, but trust God. E por isso que o apóstolo Paulo aqui nessa passagem está lá em Efésios, não é? Nos diz para não nos preocuparmos, mas confiarmos em Deus. My brethren, just in concluding, Meus irmãos e irmãs, apenas agora concluindo. we all are faced with different circumstances. Todos nós nos deparamos com diferentes circunstâncias, situações. Sometimes things seem difficult, Muitas vezes situações dificílimas. and sometimes we are tempted to worry. E muitas vezes nós somos tentados a nos preocuparmos. But let us make a decision Mas vamos ter uma decisão, to obey God in this particular area. vamos fazer uma decisão de obedecer a Deus nesta área particular. Let us make a decision Vamos fazer uma decisão that we would not be anxious about the situation. que nós não vamos ficar ansiosos com as situações. But when faced with the situation, Mas quando nós nos depararmos com situações, we will choose nós vamos to pray escolher about it. orar sobre isso. We will choose to trust God Nós about vamos it. escolher confiar em Deus We acima will disso. choose to rest the problem Nós vamos escolher in the mighty hands of God, descansar dos problemas e entregar nas mãos de so Deus. that we will see Him work out the situation Nós on vamos our ver então behalf. Deus trabalhar sobre essas situações. Let us choose, Vamos brothers and vamos sisters, escolher, irmãos e irmãs, not to worry, não se preocupar, but to trust mas God confiar em Deus. in the midst of the Em circumstance. qualquer que seja a circunstância e situação. And even at this time, you may be going through a problem. Talvez nesse exato momento você esteja passando por um problema. It may be something financial. Alguma coisa talvez financeira. For the young people, it may be something in school. Para os jovens, talvez alguma coisa na escola, na Peer faculdade. pressure. Talvez depressão. Schoolwork. Talvez problemas com colegas de For all of us, estudo. it may be an issue of relationships with someone. Para todos nós, talvez algum problema de relacionamento com alguém. Difficult relationships. Relacionamentos difíceis. Conflicts with others. Conflito com talvez até mesmo os maridos. There may be something that we have been trusting God for a number of years. Talvez alguma coisa que nós precisamos confiar em Deus e já faz muitos anos. And it's starting to bother our minds a lot. E isso está pegando na nossa mente, há muito tempo está batendo em nossa mente. God remains faithful. Deus permanece fiel. God is faithful. Deus permanece fiel. He promises that He will never leave As nor suas forsake us. promessas nunca nos deixarão, mas nos perseguirão. And He will take care of us. E Ele continua cuidando de nós. He promises As that suas He is able. promessas, Ele é capaz. And He will come through for us E Ele vai vir através de in His nós, perfect timing. no seu tempo perfeito. Let us trust Him. Vamos confiar nele. Let us trust Him, my Vamos brethren. confiar nele, meus irmãos. Amen. Amém. Amen. I just want to ask us to stand. Let's just close in prayer. Eu gostaria de convidar vocês a se levantar e nós vamos orar. You may be experiencing a circumstance at this time. Então você pode estar experimentando uma circunstância difícil nesse tempo. Let's just commit ourselves to turn over the issues unto Him. Então vamos, neste momento de oração, entregar a Deus tudo isso. And ask Him to help, E pedir a Ele que nos ajude. even to help us not to worry if we may be worrying. Até mesmo pedir para que nos ajude a não nos preocuparmos se nós estivermos preocupados. Amen. Amém? Amen. Is there anybody here who may have an issue at this time that they are worrying about? Existe alguém aqui neste momento que
está neste momento de preocupação, de ansiedade, de problema, we want to pray especially for you tonight. nós queremos orar especialmente por você nesta noite que se sentiu nesta palavra Deus falando com você. I'd ask you to remain where you are, but just lift your hands so that we can Não see, precisa sair da onde você está, apenas levante a sua mão para que eu possa ver. and that we will join in faith with you. E eu vou me regozijar em ir Amém. até você e Amém. me direcionar até você. Amém. I see the hands of those who Eu raise vejo their algumas mãos hands. levantadas. We are really trusting God to Nós help you at this time. acreditamos em Deus neste tempo. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Agradeço Praise a the Deus. Vamos Lord. orar a Deus. Hallelujah. Aleluia. Oh God, you are worthy. Deus, você é poderoso. A sua palavra. Father, you are sovereign. O Senhor é soberano. Lord God, you are our heavenly O Father. Senhor é o Deus dos céus todo-poderoso. And God, you promise, oh God, that we can look to you for everything. As suas promessas dizem que nós devemos olhar para o Senhor sempre. Your desire, oh God, is that we look to you and that we trust in you, o seu oh de- God. O seu desejo é que nós olhemos para você e confiemos em Despite você, whatever Deus. circumstance we Apesar may das be encountering. circunstâncias em que nós nos Father encontramos, God, you are Deus more than poderoso, able, oh o Senhor God. é capaz, ó Deus. And you desire us, oh Nós God, to trust you, desejamos oh confiar God. em você, You Deus. desire us, oh Nós God, to have faith desejamos in you. a sua ajuda, Deus, Oh nesta God, noite. we Ó pray to Deus, you tonight. nós viemos a Ti nesta noite, Father, oh Senhor. God, even for those who would have lifted their Senhor, hands. aqueles que levantaram as suas mãos, ó Pai. Lord God, Deus sometimes the querido, situations can nessas get so situações em que difficult. eles estão, Senhor, passando. Oh God, sometimes it can be Oh, so Deus, hard. algumas vezes pode ser Oh difícil. God, to continue waiting and trusting, oh Algumas vezes é God. difícil confiarmos em Oh Ti, God, when we're Senhor. not seeing things changing Mas at o Senhor times. está nos vendo neste Oh tempo. God, we may be tempted to worry, oh God, Nós somos tentados a to give estar up our faith, oh preocupados. God. Mas o Senhor está But we conosco. pray tonight in the name of Nós oramos Jesus nesta noite em nome de Jesus. that you would encourage the hearts of those who need encouragement tonight. Nós encorajamos e somos Oh encorajados God, nesta by your Holy noite Spirit. pelo Seu Santo Espírito. Oh God, that you would Ah, remind Deus, them, oh God, that Nós you viemos love até them. Ti nesta noite. That you would remind them, oh God, that you are Relembrando able to do, que o oh Senhor é God, capaz exceeding de abundantly above fazer what you ask coisas or think, what we acima dos ask. nossos pensamentos e que nós não Father God, podemos. that you will remind them, oh God, Nós of your lembramos might. nesta noite, Deus, nossa You will mente, remind them, oh God, that que o you Senhor know é their capaz. needs. que o Senhor é capaz de fazer tudo. And you'll remind them, oh God, that you will come through for them. E o Senhor vem através da nossa mente, Father God, Senhor. even as you have come through for them in the past. Vem, Senhor, através de todos nós. Oh God, we pray that you would encourage their hearts Nós tonight. oramos, Senhor, para Oh encorajar-nos God, we nesta pray noite. that you would stir Nós up faith, oh oramos a God. Deus, agradecendo a Ti, Oh Senhor. God, that they would see in their Nós lives podemos the ver na nossa breakthroughs that they vida, are Senhor, trusting you for. o Senhor trabalhando através de nós. And that they would testify, oh God, of your goodness towards them. Deus, que eles sejam capazes de testificar da sua bondade. Father, oh God, even for all of us who are here, Deus, aqueles que levantaram as suas mãos, Senhor, we ask, oh God, that you would help us to grow more and more in faith in you. ajude, Senhor, a cada deles a irem mais e mais diante Help de us Ti, to grow more and more in our understanding of you, oh a God. entenderem mais e mais sobre Ti, Senhor. Oh God, help us to trust you Ajude-os more a and confiar more. em Ti, Senhor, cada vez mais. Oh God, we thank you, oh God, Nós te for your agradecemos, faithfulness ó Deus, towards us. por estar conosco no meio da tempestade. We thank you, oh God, that your word is true Nós agradecemos porque a Sua palavra é verdadeira and that your promises are true. e as Suas promessas são fiéis. That we would experience and live in your peace, oh God. Para que nós experimentemos a Sua paz em nossa vida. Even as we cast our cares upon you. Até mesmo se nós estivermos em dificuldades. We thank you for your goodness tonight. Nós agradecemos pela Sua bondade nesta noite. And we give you praise and glory tonight, oh E God. nós damos a Ti, Senhor, louvores e adoração. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Hallelujah. The name that is Aleluia. above No nome every do other name. poderoso Jesus. O nome que é sobre todo nome. We give you thanks today. Nós te damos graças, Senhor, nesta In noite. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. God bless you, brothers and Deus sisters. abençoe vocês, meus irmãos e irmãs. Amen. Amém. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus.
Exaltado é o nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, só mais um minutinho. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluias. Está conosco nessa noite também, pastor e missionário André. Aleluias. Glória a Deus. Pastor André é bênção. Conheço ele desde quando nós éramos adolescentes. Aleluia. Desde 94, 95, eu tinha mais ou menos essa idade. Mas Deus é bom. Como que a igreja quer receber o pastor André? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero estar agradecendo também aos nossos missionários, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Quando retornarem ao Brasil numa próxima oportunidade, vier a São Paulo, essa igreja estará de braços abertos, esperando vocês. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, logo após o culto, nós vamos recepcionar os nossos missionários aqui na frente para tirarmos uma foto, né? E após a foto, nós temos algo para comer. Preparamos algo para nós participarmos nessa noite. Vai ter um chá, vai ter um café. Quem não gosta de café, toma chá. Quem não gosta de chá, toma refrigerante. E vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos nesse momento estar ouvindo também uma saudação com o nosso pastor André. E aí ele já nos encerra com oração e a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Até crente, né? É uma bênção. Esses dias alguém me falou: pastor André, o senhor gosta muito de reunião. Aí eu falei assim: é porque reunião de crente é uma bênção. Você já viu o que acontece quando os crentes se reúnem? Quando os crentes se reúnem, algo acontece. Já diria o hino, né? O céu se abre e o fogo desce, né? Reunião de crente é uma bênção, queridos. Glória a Deus. Quando dois de vós colocarem de acordo em alguma coisa, olha aí, quanta coisa boa acontece quando os crentes se reúnem. Aleluias. Queridos, que gloriosa palavra. Eu quero aqui, nós estamos, infelizmente, né, terminando a semana missionária, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Eu acredito que para os nossos missionários, eles precisam, né, desse tempo de descanso também, não é? Mas nós vamos ficar aqui com saudades, né? E uma semana muito abençoada, queridos, e nós agradecemos a Deus pela vida dos missionários, não é? Que se doaram, não é? Hoje eles estiveram lá na igreja hispana. Esse aqui é o terceiro culto, né? Terceiro culto. Então eles estiveram hoje na igreja hispana. À tarde tivemos o culto ao ar livre, né? Já estamos aqui e nós louvamos a Deus por esses guerreiros, soldados de Cristo, casa de recuperação, meu Deus, não dá nem para mencionar tantos lugares que eles já foram, mas nós queremos de fato agradecer a Deus. E eu creio, queridos, que esta semana de impacto missionário deixa para cada um de nós uma responsabilidade. Estes servos de Deus vieram de tão longe para trazer uma mensagem para nós. E a mensagem é: nós podemos fazer mais. Amém, queridos? Amém. Nós podemos fazer mais, não é? Deus, Ele quer usar a vida de cada um de nós. Deus, Ele quer usar a vida de cada um de nós, não é? Então, eu costumo dizer, queridos, que o carro na garagem, 2 anos sem usar, sem você ligar ele, vai estragar, não é? Então, que mensagem gloriosa nós escutamos hoje, não é? Você existe para um propósito definido, Então, quando o crente ele está como aquele carro na garagem parado, desligado, ele vai viver problemas que ele não deveria viver. E quando você está vivendo o propósito de Deus, as coisas vão colocando-se no lugar. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem falado conosco nesta noite. Você é feliz por isso? Amém, queridos? Amém. Então vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Tem algum aviso? Já está tudo dado os avisos, né? Então nós vamos somente agradecer a Deus, não é? Não entre em desespero, entre em oração.
Amém, queridos? Vamos levantar as nossas mãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus querido, por esta semana, meu Deus, de impacto missionário. Senhor, continua abençoando, Senhor, a vida do nosso pastor, meu Deus querido, de todos os teus filhos, meu Pai querido envolvido, meu Pai querido, nesta semana de trabalho, cada um dos missionários, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai querido, tocar as suas vidas, meu Pai querido, os seus corações, recompensando, meu Pai querido, em cada trabalho feito durante, meu Pai querido, esta semana, meu Deus, e que o Senhor possa continuar com as tuas mãos estendidas sobre os teus servos, meu Deus querido, continua abençoando a tua igreja. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Continua abençoando, Senhor, o teu filho na condução desse trabalho, a sua família, meu Deus, o corpo de obreiros nesta casa de oração, meu Deus, cada membro, cada congregado, e ainda, Senhor, cada alma que será alcançada, meu Deus, através desta igreja. Continua abençoando cada pessoa, Senhor, que está conectada nesse culto, quer seja agora, meu Deus, ao vivo, ou pessoas que vão escutar esse culto posteriormente. Abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa, Senhor, com o poder da palavra revelada neste altar hoje, meu Deus querido, famílias inteiras sejam curadas, Senhor, sejam abençoadas para a glória do teu santo nome, e nós declaramos, Senhor, um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo, meu Deus querido, glorioso na tua presença, meu Deus querido, um tempo frutífero para a glória do teu nome, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Nós só temos que ser agradecidos a ti, Senhor, porque o Senhor tem usado os teus filhos de tão longe, meu Deus querido, para abençoar o teu povo com uma palavra dos céus. Senhor, continua abençoando a tua igreja, meu Deus, quando nos retirarmos daqui, leva-nos em paz, livra do mal, livra do perigo, livra do acidente, livra dos incidentes. Senhor, dá uma noite de paz para a tua igreja, uma noite de paz para os teus filhos, meu Deus querido, um sono reparador, e esta semana, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de frutos, uma semana diferente na vida do teu filho, uma semana diferente na vida da tua filha, meu Deus querido, e nós profetizamos pelo poder da tua palavra, que o Senhor está restituindo, o Senhor está restituindo na família, o Senhor está restituindo, Senhor, no indivíduo, o Senhor está restituindo, Senhor, neste lugar de trabalho, meu Pai querido, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos. Aleluias. Levante as tuas mãos para os céus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa. Se você crê, você pode dizer, queridos, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Som. Irmãos, vem aqui na frente para tirarmos a foto com os nossos missionários. Toda a igreja. Aleluia. Aqueles que estão comendo também pode vir. Vem cá, irmão José, irmão Francisco.